Vamos falar sobre o Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Afinal de contas, ontem teve aquele anúncio do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, e hoje o Carlo Ancelotti ele deu uma entrevista coletiva pelo Real Madrid. Obviamente, foi obrigado a falar sobre a seleção brasileira. Será que o italiano ficou um pouco nervoso, um pouco irritado com esse anúncio antecipado? Vamos ouvir um trecho do que falou o Carlo Ancelotti sobre o anúncio do Edinaldo Rodrigues, agora Ancelotti, novo técnico da seleção. Sentimento personal, obviamente desde el día 26 voy a ser el entrenador de Brasil, que es un reto muy importante, pero hasta el día 26 soy, y todavía hoy, soy el entrenador de Real Madrid. Quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aquí. Lo quiero terminar lo mejor posible. Yo sé que vosotros estaréis muy interesados en lo que pienso, lo que va a ser, pero para mí tengo que pensar en los tiempos que estoy viviendo, y los tiempos que estoy viviendo son los días que me quedan aquí en el Real Madrid, y por el gran respeto que tengo a este club, a esta afición, a estos jugadores. Estoy totalmente focalizado en lo que tengo que hacer en este último tramo de esta aventura espectacular. Ancelotti parece ter ficado um pouco incomodado, hein, Lélio, sobre esse anúncio antecipado da seleção brasileira, da CBF, sobre o novo comando técnico. Afinal de contas, ele tem até o próximo dia 26 no Real Madrid, tem uma chance ainda de conquistar a La Liga, tem uma homenagem prevista para o próprio Ancelotti. Mas que negociação conturbada, né? Me lembro que ontem até o Voloche falou, só aguardo quando o próprio Ancelotti confirmar. Pelo menos agora ele confirmou, hein, Lélio? Um abraço, boa tarde. Um abraço, Léo. Confirmou, mas ele tava com cara de poucos amigos, né? Pra falar a verdade, deve ter ficado muito incomodado com essa situação de repente, ele gostaria de ter falado primeiro e tal, né? E não o presidente da CBF que veio todo cheio de pernas ontem para fazer o anúncio do Ancelotti. Mas ele sabia que no Real Madrid ele não ficaria. Por isso, a entrevista coletiva que foi concedida hoje lá no centro de treinamentos do Real, ou do Madrid, né? Lá é chamado de Madrid, nada de Real, Madrid. Mas é do Real Madrid. Ele responde a uma pergunta sobre o jogo que vai ter, acho que amanhã, pelo Campeonato Espanhol, e o resto todo já vieram na canela. E aí, você tá indo pro Brasil mesmo ou não tá? Aí ele fala, dia 26 eu vou assumir a seleção brasileira e tal, e depois fala isso. Mas, assim como ele já havia ficado incomodado na semana passada, quando o Fabrício Romano, né, postou no seu Twitter, como um outro jornal da Espanha também havia postado, ele ficou muito irritado com esse vazamento de notícias. E agora não foi nem um vazamento, né? Foi uma enxurrada mesmo, né, Léo Campos? Porque foi o presidente, pô. Nesse momento, na La Liga, né, o Barcelona tem 82 pontos, o Real Madrid tem 75. Amanhã, o Real Madrid recebe o Mallorca, na 36ª rodada, antepenúltima, ou seja, ainda estão restando 3 jogos para o final da temporada. São 9 pontos, né? A diferença nesse momento do Real para o Barcelona de 7 pontos, por isso tá um pouco difícil para o Real de fato conquistar o título, para fechar com chave de ouro aí essa passagem do Ancelotti. Um eufemismo. Na verdade já era, porque quinta-feira o Barcelona joga contra o Espanhol. Então ele não vai deixar passar essa chance não. Para mim já era. E, depois você vê o Barcelona destruindo o Real Madrid, 4 jogos da temporada, 4 vitórias. Ele não vai dar mole num clássico regional como é contra o Espanhol, né? É verdade. Lélio, pra gente fechar esse assunto, o Liberato, ele separou aqui os jogadores brasileiros que já foram comandados pelo técnico Carlo Ancelotti. E é uma lista imensa, assim, né? É um treinador, obviamente, né? Muito vitorioso, já passou por muitos clubes na própria Europa, né?
E olha só essa lista, são mais de 40 jogadores. Tá aí, ó, Kaká, Dida, Rodrigo, Serginho, Vinícius, Júnior, Cafu, Éder, Militão, Marcelo, Alex, o Ala, Casemiro, Maxwell, Alexandre Pato, Richardson, Zé Maria, Ramires, Rivaldo, Emerson, Ricardo Oliveira, Rafinha, Ronaldinho, Nenê, Bernard, né? Hendrick, Thiago Everton, Silva, da Inglaterra. Ronaldo, Douglas Costa, Roque Júnior, Belete, Adailton, Lucas Moura, Davi Luiz, Amaral, Leonardo, Ceará, Atirson já passou pela Juventus, né, no início dos anos 2000, Digão, Lucas Silva no próprio Real Madrid, Amoroso, Vinícius Tobias, Felipe Mattioni, William José e Cleiton. De fato, acho que não tem um problema assim, né? Quando a gente falar, depois de tanto tempo, a seleção brasileira volta a ter um técnico estrangeiro, fica talvez uma dúvida, né? Será que ele é acostumado com o futebol brasileiro? Não sei o conhecimento dele do campeonato brasileiro, mas não chega a ser um problema tão grande pensando em seleção, né? Já que a base da seleção brasileira é toda praticamente na Europa. E é um jogador, e é um técnico, um treinador que conhece bem esses jogadores, né, Lélio? Conhece, ele tá lá na Europa e a base da seleção brasileira, ela é europeia. Então, quanto a isso, não tem muito problema, não. Se houver alguma dificuldade, ele tem muita gente a quem recorrer aqui no Brasil. Ele jogou com o Falcão na Roma, foram amigos e são amigos. Tanto que muita gente fala que ele poderá ser o braço direito dele. Mas se não for o Falcão, tem o Kaká, que foi jogador dele no Milan. Aí, mas tem o Cafu, que jogou no Milan também. Tem o Leonardo. Se ele quiser, assim, uma avaliação de um camarada que é técnico, que é gestor de futebol, tem o Leonardo. Que, inclusive, o certo seria ele estar ao lado do Ancelotti na seleção brasileira. Aliás, há muito tempo já era para o Leonardo estar inserido, né, nessa situação de seleção brasileira ou até mesmo aqui em um grande clube do futebol brasileiro. Então, quanto a isso, não tem problema nenhum. Sem contar que ele conhece aí agora já de longa data e fez o Vinícius Júnior chegar a ser o melhor do mundo, estava com o Rodrigo, tem o Hendrick lá no Real Madrid também. Então isso aí não vai ser problema não. Mas o Matheus, já que ele tá nessa pesquisa aí, só depois passa o número de quantos estrangeiros e quantos jogadores que atuam no Brasil serviram a seleção brasileira na última data FIFA. Por favor, Matheus Liberato.